o problema da anistia nasce no próprio Supremo, porque em 2010, quando julgou a ADPF, que analisava a questão da lei de anistia, aquela da ditadura militar, de 79, se eu não estiver enganado, e cotejando aquilo com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Supremo passou pano e disse, olha, aquilo ali não pode ser mais objeto de questionamento, com fundamentos para lá de questionáveis, tá? Você poderia até dizer, olha, você poderia talvez dizer, pode, mas tem que ver se não prescreveu, se os crimes não prescreveram. Mas não, o Supremo ali decididamente quis e tentou apostar que um determinado acordo de pacificação histórica deveria ter um papel imutável e intocável. E pacificação histórica que a gente sabe que não foi pacificação histórica, né? Era uma autoanistia que, graças à pressão da sociedade civil, foi um pouco melhorada para ampliar e se tornar um acordo mais ou menos equivalente ou minimamente próximo de algo um pouco mais equilibrado, mas que jogou para debaixo do tapete muito dos malfeitos da ditadura. E tem coisas que não estão na lei da anistia, que estão no esquecimento, como, por exemplo, todos os crimes que a ditadura militar cometeu contra populações indígenas. Nada daquilo estaria, em tese, imune à lei de anistia, até porque tem crimes aí no sentido lato, né? O tipo de destruição e devastação que se vai fazendo com essas populações em nome de um projeto desenvolvimentista. Mas tudo ficou esquecido. Então, o Supremo, ele mesmo deu uma sinalização. Aí, em 2022, naquela situação do Daniel Silveira, ele começa a querer dizer que anistia, graça, indulto tem limites. Isso veio no final do governo Temer, quando se julgou pela primeira vez e suspendeu parte de um decreto de indulto, e quando se suspendeu a graça atribuída a Daniel Silveira, que é um perdão por desvio de finalidade, tá? Então, o que é que está na antessala disso tudo? O fato de que, horas depois de sua posse, o novo presidente, o novo velho presidente, né, o novo retornado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anistia, concede indulto, a figura jurídica equivalente, perdão presidencial, para todo o pessoal envolvido naquele 6 de janeiro, naquela célebre invasão do Capitólio. Morreram 4 policiais, morreu gente, os prejuízos são de bilhões de dólares, mas ele diz que aquilo ali foi o dia do amor. Se você analisar os amiguinhos dele, ou aproveitando a volta do Neymar, os parças aqui desse lado da América do Sul, o 8 de janeiro eles também colocam, cara, ali é tudo preso político, os infiltrados de esquerda, os vândalos, a narrativa construída impulsiona essa discussão de anistia no Congresso. E, embora você tenha casos ali muito sensíveis, tipo idoso, porque ali, Anderson, era todo mundo peão de obra. Eram os peões, a torre, o castelo, o cavalo, a rainha, o bispo, ninguém entrou em andamento ali. Ou seja, para traduzir para o bom português dos nossos ouvintes, não chegamos nos mandantes e nos arquitetos intelectuais da coisa, que a gente sabe muito bem quem são. Então, você tem casos sensíveis de idoso com a idade avançada preso, com pena muito alta, e aí, de novo, como o Supremo pode ser parte do problema e não da solução. As dosimetrias de pena foram muito altas, foram muito elevadas, talvez penas um pouco ajustadas, assim, um pouco mais para baixo, mas que continuassem sendo uma reprimenda adequada, seriam possibilidade de estabelecer um recado muito mais claro. Quando as penas se excedem e vão a 17, 18 anos para um crime, que se fosse um crime comum de dano de patrimônio seriam 2, 3 anos, você cria um sentimento de injustiça, de desumanidade, que não é verdadeiro, mas, assim, convence uma mente mais incauta. Porque, assim, essas pessoas foram massa de manobra até um certo ponto e tem que pagar pelas consequências dos seus atos. Eu acho que simplesmente mandá-las para casa não é a solução. Só que aí você cria a dona Fátima de Tubarão, coitadinha. Então ela tá lá presa, pobrezinha. Aí o pessoal lá descobriu que presídio no Brasil é tudo menos confortável. Então, o tema
na verdade, ele perpassa não só o fato de que não chegamos nos verdadeiros mandantes e arquitetos do 8 de janeiro, como a elite brasileira tentando impor de novo algum tipo de pacificação por cima. A polarização está cansando o Brasil, não sei o que lá. Então, eu não sei se Jair Bolsonaro vai concorrer no ano que vem nas eleições, acho muitíssimo improvável, virtualmente nulo, a chance disso acontecer. O grupo político dele, entretanto, existe, que na verdade, principalmente a família dele, e essa narrativa alimenta isso. O Congresso Nacional discutir é legítimo. Eu discordo de qualquer tipo de anistia, sou completamente contrário. Acho que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, você vai ter, na verdade, uma impunidade. Talvez eu pudesse concordar com alguma comutação de pena, mas coisas que o próprio juiz da execução penal poderia fazer, ou seja, o juiz que vai acompanhar o cumprimento de penas de cada um. Talvez, efetivamente, no entanto, o que você tem que ter aí é que o Brasil, longe de estar pacificado, está completamente incendiado, já não só pela disputa presidencial do ano que vem, mas por uma luta nas ruas em que essa extrema-direita cada vez mais quer construir uma narrativa, e essa narrativa vai se impondo aos poucos, muito porque o campo democrático em sentido amplo não faz o seu dever de casa. Então, o pessoal do 8 de janeiro, coitadinho, checagem de fato, a censura. Você precisa de estratégias democráticas para combater isso, e não é o silêncio sobre o tema que vai fazer. Eu acho que a gente tem que mostrar, por exemplo, sempre o tipo de depredação que ocorreu no 8 de janeiro, voltar no tempo antes e falar dos bloqueios de estrada, da atuação da PRF no dia da eleição, como aquilo é agressivo para a democracia brasileira e como é fundamental que isso não se repita. Senão, o que a gente vai ter é um outro acordo de cúpula, igual ao Anistia de 79, que talvez, quem sabe, lembre um pouco da parte menos favorecida, mas que, no final das contas, vai ser um ajuste por cima. O que essa anistia do Congresso está tentando, em parte, é isso, relembrando a história brasileira, e, em parte, é uma deslegitimação do governo Lula e do campo democrático. O Supremo Tribunal Federal vai ter que calibrar muito bem a resposta a isso, porque uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional é um ato político e é muito difícil você ter um controle judicial disso. Então a gente tem que ver muito bem quais vão ser os fundamentos, o que vai ser anistiado se chegar à votação. E aí cabe também ao governo de ocasião e às forças democráticas. E aí a gente vai ter que ver quem é União Brasil, quem é PSDB, quem é Cidadania, quem é Podemos, quem são esses partidos de centro-direita nesse debate, porque até aqui eles têm se furtado, isso tem ficado basicamente ao encargo da esquerda. Há um processo de transformar a reação do 8 de janeiro numa pauta de esquerda que não é uma pauta da sociedade brasileira, é uma pauta democrática. Nessa hora, a gente precisa que outros democratas também se posicionem para que esse debate morra no próprio Congresso. Mas eu acho que ele tem que acontecer, até porque tem que acontecer também o enfrentamento dele.